Uou! Seja muito bem-vindo ao meu terceiro vídeo de NoFap, no terceiro dia inclusive. No segundo eu não fiz vídeo porque eu acabei tendo um compromisso, aí não deu pra fazer vídeo, mas aí hoje eu tô trazendo, né, um vídeo. Bom, o que nós vamos falar sobre hoje? Hoje nós vamos falar sobre tentação. Tentação é uma coisa muito ruim, né? Inclusive às vezes, né, quando a gente tá sendo tentado, a gente até pensa que não vai conseguir, mas a tentação, mas hoje eu vou te ensinar a como vencer a tentação. E hoje eu vou te mostrar o que você deve fazer quando você estiver sendo tentado. E vamos começar então. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando você estiver sendo tentado é que no caso não é fazer, né, mas entender e fazer. Vamos lá. Quando você está sendo tentado, Deus ele coloca um atalho de fuga para você. Ele coloca um atalho para você não pecar. Então, por exemplo, às vezes, né, quando você está sendo tentado, algum amigo te chama para sair, ou às vezes a sua família fala, vamos sair, ou vem aqui jogar com a gente um jogo, né? Amigo, família, qualquer outra pessoa que te chama, aquilo ali é um atalho que Deus colocou, né? Pode ser um atalho que Deus colocou, e na maioria das vezes que Deus colocou, para que você não fique aí sendo tentado, porque se você ficar aí sozinho, né, achando que sozinho você vai conseguir, né, achando que só apenas ter disciplina basta, e não basta não, tá? A carne é fraca, né, querendo ou não, todos nós somos fracos, independente, né, seja, nós somos fracos, independente de quem você seja, todos nós somos fracos. E a gente precisa da ajuda de Deus, né? A gente precisa do apoio de Deus. Então, a primeira coisa você tem que observar, né, os atalhos que Deus coloca. Às vezes algum dos seus amigos ou algum amigo te chamou para sair, e aí você até pensou, acho que não vou sair não, mas aí de repente, em algum dia, né, você tá sendo tentado, aí você ainda não aconteceu, né, o dia em que vocês marcaram de sair, né, que ele te chamou para sair, e aí você vai lá e decide ir, né, isso é um atalho que você pode fazer, que é fugir do pecado, não do demônio, fugir do pecado. Bom, então essa é a primeira coisa, né? Não só isso, como também sair do ambiente, eu disse no primeiro vídeo isso, sair do seu ambiente, né? Sair do seu quarto, porque isso acontece, na maioria das vezes, acontece quando você tá sozinho e quando você tá no seu quarto. Quando você tá no seu ambiente privado, é aí onde, na maioria das vezes, é aí onde vem a vontade de pecar. Então o que você precisa fazer? Você pode sair do quarto, você pode sair com seus amigos, ou se eles te chamarem, né? Ou você pode chamar eles, sair com seus amigos, e conversar com a sua família, fazer qualquer coisa, né? Você precisa ocupar sua mente, ou até mesmo ir trabalhar, que é muito bom, inclusive, né? Você vai estar ganhando dinheiro, vai estar ocupando sua mente, você não vai estar, não vai ficar sem o que fazer, né? Você não vai estar assim, você não vai ficar sem o que fazer daí. Então, a primeira coisa é o que? Bom, a primeira coisa é que você precisa, na hora que você estiver sendo tentado, você precisa pensar assim, na hora você precisa pensar no que, né, em pensar em uma solução para que essa tentação pare. E a melhor tentação que tem é você fazer uma oração. A melhor tentação que tem não, né? A melhor solução que tem é o quê? É você fazer uma oração a Deus, é você pedir para Ele tirar essa tentação, é você ler a Bíblia, é você, enfim, sair com os amigos, sair de casa. Você pode até mesmo treinar, né? Para quem gosta de jogar bola, para quem gosta de fazer academia, fazer calistenia, isso é muito bom, né? Porque você vai estar se ocupando, vai estar ocupando sua mente. E eu recomendo que você não fique muito solitário durante o seu dia, tá? Só fique solitário quando não tiver ninguém para conversar mesmo. Ou quando você for orar, né? Orar em secreto é a melhor forma de orar, que é só você e Deus. Então o que?
Então você precisa identificar uma alternativa, uma fuga para você fugir do pecado. E a melhor é o quê? É orar, é ler a Bíblia. Mas você pode fazer essas outras que eu te falei, né? Como, por exemplo, sair de casa, sair do seu quarto, às vezes, né? Porque todas as vezes, né, ou pelo menos na maioria das vezes, em que a gente tem a vontade de pecar, é quando a gente está solitário, quando a gente está sozinho, quando a gente está em tédio, quando a gente não tem literalmente nada para fazer, né? Ou até tem, né? Mas aí você está procrastinando, você é preguiçoso, né? Você tem que sair dali, porque se você ficar ali sendo tentado e não fazer nada para parar a tentação, você vai acabar caindo no pecado. Então, a melhor coisa que você pode fazer é o quê? Orar e ler a Bíblia. Daí você pode tentar fazer o resto, né? Como, por exemplo, sair de casa e trabalhar e se exercitar, né? E treinar, né? Você pode fazer esse resto aí que também vai te ajudar muito. Mas o principal é o quê? Quando você estiver sendo tentado, você precisa orar e ler a Bíblia. Você precisa orar, agradece a Deus por tudo que Ele fez na sua vida e faça os seus pedidos a Ele e peça para Ele tirar essa tentação, peça para Ele te dar proteção espiritual, peça para Ele te ajudar a vencer o pecado, peça para Ele te ajudar a vencer essa tentação, para que você não deixe essa tentação vencer você. E obviamente você precisa o quê? Evitar ficar sozinho, né? Você precisa evitar cometer os mesmos erros que você cometeu nos dias em que você pecou, né? Isso é uma boa estratégia, uma boa coisa a se fazer. Que é o quê? Você tem que perceber o erro que você cometeu. Quando você cai em pecado, ou quando você caiu no pecado, você precisa tentar identificar qual foi o erro que você cometeu aí, né? O que você fez de errado, porque alguma coisa você fez de errado, né? Para que você acabar, né? Que fez com que você acabasse ali caindo no pecado. Então você tem que tentar identificar os erros que você já cometeu e aprender com eles, buscar melhorar, obviamente. E você precisa de Deus, você precisa orar, você precisa vigiar, você precisa, né, vigiar e orar. Você precisa vigiar e precisa orar, né? Pedir proteção a Deus, pedir para que Ele remova essa tentação da sua vida, pedir para que Ele te ajude a vencer o pecado, né? Porque o pecado a gente vence a longo prazo, né? É quando a gente vence quando a gente está muito próximo de Deus, né? Então, você tem que se aproximar muito de Deus, tem que orar, tem que fazer jejum também, jejum para enfraquecer a carne, né? O jejum ele fortalece o espírito e enfraquece a carne, né? Então você precisa alimentar o seu espírito, você precisa de Deus, né? Que é a sua origem, você veio de Deus. Você precisa então orar, ler a Bíblia, você precisa fazer jejum também, né? Porque o jejum enfraquece a carne, né? Ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. Você precisa fortalecer o seu espírito. É isso que vai fazer com que você vença o pecado. É um espírito forte, uma conexão com Deus profunda, uma conexão boa, uma conexão profunda com Deus. É isso que vai te salvar e te libertar do pecado. Bom, então é só isso por hoje, né? Esses conselhos aí, essas dicas, essas estratégias para você não cair no pecado, né? Para você vencer a tentação. E agora eu quero fazer uma oração para você, orar por você. Então vamos lá. Senhor, eu peço que o Senhor dê muita sabedoria para essa pessoa. Eu peço que o Senhor ilumine o caminho dessa pessoa. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa. Eu peço que o Senhor ilumine a vida dessa pessoa. Eu peço que o Senhor ajude a família dessa pessoa. Eu peço que o Senhor dê conhecimentos, vários conhecimentos bons para essa pessoa, para que ela possa evoluir na vida, para que ela possa melhorar, como pessoa, para que ela possa ajudar a família dela, ajudar as pessoas que dependem dela e ajudar as pessoas que ela gosta. Pai, eu peço que o Senhor
dê muita provisão para essa pessoa. Eu peço que o Senhor console essa pessoa. Eu peço que o Senhor fortaleça o espírito dessa pessoa. Eu peço que o Senhor mostre para essa pessoa o que ela está fazendo de errado na hora de tentar, na hora em que ela está sendo tentada e que faz com que ela caia no pecado. Eu peço que o Senhor mostre os erros que ela está cometendo. Eu peço que o Senhor dê a solução a ela para os erros que ela está cometendo, que está fazendo com que ela caia no pecado, que está fazendo com que ela faça coisas ruins, coisas que são contra a sua palavra, coisas que são, coisas que são contra ela mesma, como por exemplo o pecado da luxúria, um pecado contra o nosso próprio corpo. Então, Pai, eu peço que o Senhor cuide dessa pessoa, ilumine ela, guie essa pessoa e use essa pessoa, obviamente, use essa pessoa para espalhar o Evangelho, espalhar a tua palavra, espalhar a tua mensagem e que tudo no final e que tenha um final, e que essa pessoa tenha um final feliz, que essa pessoa vença o pecado, que essa pessoa ajude a família dela a vencer o pecado, que essa pessoa ajude as pessoas que ela gosta a vencer o pecado, e que essa pessoa incentive e espalhe o Evangelho para todas as outras pessoas. Amém.